A mãe de Bruno e Marco morreu no parto do caçula. Mas não demorou muito para os meninos ganharem uma nova família. São sobrinhos, netos muito queridos, perfeitamente inseridos na minha família. Ana Azevedo adotou os garotos em 2003. Esse era um desejo da mãe biológica dos dois. Tinha sido minha aluna e era afetivamente muito ligada a mim. E ela dizia que, se viesse a falecer, apesar de ser uma pessoa jovem, de boa saúde, gostaria que eu criasse Bruno e o que ia nascer ainda. Não foi Ana quem gerou os garotos, e os meninos sabem disso. Mas não importa. A relação entre os três é de afeto e carinho. Na psicologia, essa é a grande diferença entre pais e genitores. Pai e mãe, de fato, são aqueles que adotam afetivamente os seus filhos, gerando esses filhos ou não. Na prática, no entanto, o assunto ainda é cercado de dúvidas e mitos. Uma situação ruim que acaba assustando casais que já adotaram ou pensam em adotar uma criança. Sempre eles estão querendo saber como dizer aos filhos que são adotivos, né? E quando dizer. As respostas podem ser encontradas em entidades como esta. O GEAD, Grupo de Estudos e Apoio à Adoção, trabalha há 12 anos justamente para derrubar os mitos que envolvem o tema. A nossa espinha dorsal, ela gira em torno do atendimento a pais adotivos, né, que nos procuram com as suas dúvidas, né, com as suas questões em torno da educação dos seus filhos adotados. Buscar orientação psicológica é fundamental, mas é preciso estar atento também às questões jurídicas que envolvem um processo de adoção de uma criança. Isso porque há pessoas que se aproveitam da falta de informação dos pais para tirar vantagem. E aí o que deveria ser um ato de afeto e de carinho pode se transformar num caso de polícia. Esta mãe, que tem medo de se identificar, está entre as vítimas de um esquema irregular de adoção internacional que durante um bom tempo funcionou no interior de Pernambuco. Ela entregou a filha a um advogado que dizia ser o representante de um casal estrangeiro interessado em adotar a criança. Aí veio a Polícia Federal na minha casa, depois de 3 anos depois, relatando para mim que o Luciano, ele tinha dado várias entradas já nas delegacias daqui do Agreste, né? Que estava sendo procurado. Que ele costumava pegar criança assim, arrumar casais para fazer adoção, mas que ganhava dinheiro em troca disso. Na época, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção identificou irregularidades praticadas pelo advogado Luciano José Ribeiro de Vasconcelos e repassou o caso à Polícia Federal. No decorrer de todo esse processo, foi constatado que houve uso de documento falso, falsificação de documento público e também tráfico nacional de criança. Então, esse advogado ele foi indiciado por esses 3 crimes e todo o procedimento foi enviado para a Justiça Federal. Já foram 2 decisões judiciais. Tanto em primeira como em segunda instâncias, o advogado foi condenado a 8 anos de cadeia. O próprio advogado era quem se encarregava de procurar as crianças, falar com a família, orientar onde deveria ficar. Tinha casas onde, entre aspas, guardava as crianças. Felizmente, episódios como este têm se tornado cada vez mais raros. E isso se deve principalmente às mudanças na legislação. Primeiro veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois foram criadas comissões estaduais judiciárias. Além disso, o Brasil aderiu à Convenção de Haia, que prevê normas internacionais para o processo. E, finalmente, criou o Cadastro Nacional de Adoção. Ser a mãe adotiva é gostoso quando é tratado com amor. Quando você se trata, você tem aquele coração, aquele intuito mesmo de cuidar com amor, você resolve tudo, tudo fica certinho. Primeiro, Edna Cunha adotou Maria de França. Depois foi a vez de Cássia. Tudo feito dentro do que manda a lei e com amor de sobra. Pegue, adote, dê amor, dê carinho, que todos precisam de uma família. Principalmente aqueles especiais.